Olá, muito boa tarde. Está começando o Multicidades. Aqui nesse espaço nós debatemos assuntos envolvendo os municípios. Eu sou o Glauco Paz e fico com você a partir de agora aqui na tela do Multi-RS. E no programa de hoje vamos falar sobre transparência pública, mais especificamente no município de Canoas. E para conversar com a gente, eu recebo o Gustavo Ferenci, secretário de Transparência e Controladoria do município. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no Multicidades. E deixa eu começar lhe perguntando o que faz exatamente a Secretaria de Transparência e Controladoria? Bom, primeiro eu queria agradecer a presença. É muito comum a gente ter espaço para saúde, educação, cultura, que são temas mais acessíveis, né, para a população, mas transparência atinge todo mundo. É importante para todo mundo, mas seguidamente as pessoas não sabem o que ela faz. Uma frase simples: cuida do dinheiro público, do teu dinheiro, do dinheiro do espectador. Ou seja, é para lá de importante. Muito. Esse é um instrumento novo, relativamente novo, ou não? Esse é um instrumento democrático. Não existe democracia, não existe cidade inteligente, não existe inovação sem transparência pública, né? Aqui no Brasil, a Controladoria Geral da União trabalha muito bem com isso, os tribunais de contas, o Ministério Público faz essa fiscalização. Para Canoas, eu era secretário em Porto Alegre de transparência, né? Eu milito na transparência pública e vim a convite do prefeito trazer um modelo que a gente importou dos países nórdicos para Porto Alegre, recebeu prêmios em Porto Alegre e agora a gente está trazendo para Canoas, né? O que envolve este modelo, e eu acho que é importante? Ele envolve uma governança e transparência. E aí nós estamos falando na parte da controladoria em si. O que é a controladoria? Toda vez que se faz uma obra, seja no Guajuviras, seja no Matias Velho, aquilo tem dinheiro. Aquele asfalto, aquela lâmpada, aquela poda de árvore, aquele posto de saúde tem recurso público. A gente fiscaliza internamente se esse recurso é bem gasto. Essa é a parte da controladoria. E se for mal gasto, a gente faz uma investigação, que são as auditorias, que está dentro da controladoria. Mas deixa eu lhe perguntar, desculpe lhe interromper, isso acende um sinal de alerta já durante o processo? Sim. Ou vocês esperam que aconteça, por exemplo, sei lá, uma obra e depois é fiscalizado, tá, mas por que não foi feito assim? É dado alerta antes, já no processo de execução? Se possível antes, tanto que a gente tem uma fiscalização, nós trabalhamos com um processo de educação para o controle. Todas as obras do município, elas têm fiscais de contrato. E a gente, porque a controladoria em si são 10 pessoas, mas elas preparam agentes de transparência e de controle nas secretarias que fiscalizam estas obras. Se eles identificam que pode ter algum equívoco, algum gasto mal feito, algo assim, eles nos alertam e a gente faz uma investigação. Fora isso, em algumas áreas a gente tem as auditorias. As auditorias, sim, são depois, né? A gente está tentando trazer agora, a gente começou a construir um processo de fazer essa investigação prévia. Por quê? Porque depois que tu paga errado, para recuperar é difícil. É difícil, verdade, assim, né? Verdade. E, na verdade, é o seguinte, os gestores públicos têm que ser muito corajosos para botar uma secretaria de transparência. Por quê? Porque ela vai apontar falhas do seu governo, né? Só que é comprovado que quando a gente descobre recursos que foram desviados, não é porque aumentou. Por exemplo, em Porto Alegre, o Sebastião Mello, assim, a gente descobriu 5 vezes mais problemas do que no governo anterior. Ah, significa que tem mais problemas? Não. A gente só descobriu. Detectados. A gente só descobriu. Só que assim... E o prefeito Ayrton comprou esta ideia. Então sim, mas isso aí antecipa, logicamente, a questão de governança, de compliance, porque, na verdade, depois que estourar, não interessa se o governo já saiu daquela gestão, mas vai ser lembrado por uma obra que foi mal feita, por um gasto que foi mal feito. E muitas vezes é isso. Muitas vezes tu acaba fazendo depois. Asfalto é um caso clássico no Brasil. Porque o erro não está... O asfalto custou aquele preço. Só que daí que tu vê que em 7, 8 anos começa a esfarelar. Era para ter comprado botado asfalto melhor e botaram asfalto pior. Assim como um pedreiro na tua casa. O cara fica de comprar uma tinta A ou um cimento tal e ele compra um de qualidade inferior.
Tu não entende de É uma boa cimento, relação. né? Num primeiro momento tá bem, ficou bonito. Daí quando tu vê, em alguns meses começa a descascar. Poxa, alguma coisa tá errada. Sem dúvida. E é um pouco isso que a gente descobre. E parece uma coisa cobertor curto, sabe? Enxugar gelo, porque tu está sempre descobrindo alguma fraude. O brasileiro é muito criativo para fraudar, é impressionante. Não, tem criatividade para o mal, mas também tem para o bem. Eu acho que a criatividade perdão da redundância, de implantar uma secretaria como essa é uma parte boa de criatividade. Por quê? Porque vocês são os chatos, entre aspas, que estão lá fiscalizando, os cri-cris, mas o poder público tem que dar satisfação para a população. E assim fica muito mais fácil. Aliás, hoje a população tem os portais de transparência, Sim. ela tem acesso a essas informações, muitas vezes não cobra porque fica alienada desse processo. E elas deveriam cobrar mais. Então, eu saúdo esse instrumento como sendo fundamental para hoje em dia se executar uma gestão transparente, né? Eu preciso dizer que, sendo muito sincero, eu não vim para Canoas para fazer amigos, né? Eu vinha para... Aliás, deve ter muita gente falando mal do senhor. Muito. Mas quanto mais gente falar mal, é sinal que o trabalho está sendo bem feito. Então, tá bom. Isso é importante. Além da controladoria, a gente tem a corregedoria. Quer dizer, se a gente descobre que um servidor agiu mal, a gente vai investigar. E só no ano passado, por exemplo, 3 foram exonerados. Por mais que tu tenha concurso, tu esteja estabilizado, se tu fez algo errado, tu vai ser investigado e pode até levar multa, pode ser alguma advertência e pode ser exonerado. A gente tem também a questão da transparência. A lei de acesso à informação e os portais de transparência pública, né? Tu que é cidadão ali, tu tens o direito de pedir qualquer informação. Tu quer saber quanto eu ganho, quanto o prefeito Ayrton ganha, quanto custou uma obra, tu tem o direito de perguntar. Primeiro tu olha no portal. Se ele não está no portal, nós estamos atualizando o portal, tu pode perguntar, tu tem direito, é uma legislação federal de 2011, uma lei de transparência pública, tá? E tem que usar. A gente quer ser provocado. Né? Mas deixa eu lhe perguntar, existe agilidade suficiente no poder público para o senhor questionar determinada execução e ela ser corrigida e voltar a ser feita? Depende o quê? Ou as coisas param? Não, depende o quê? Eu particularmente tenho muita briga com o Ministério Público, tá? O Ministério Público, ele, quando tu vê algo errado, ele manda parar. E às vezes o parar causa um prejuízo maior do que tu continuar investigando enquanto aquilo acontece, né? Então tem casos e casos, assim, né? Muitas vezes a reparação sai mais caro do que parar tudo. Então tu identifica isso e corrige para frente. Então, por exemplo, tu fez uma contratação errada, tá bem, paga-se aí e tal, mas tu corrige para a próxima. E isso não é muito menos o efeito imediato e muito mais o efeito para o futuro. Só que quando a gente está falando em obras, esse efeito para o futuro pode te economizar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões para uma próxima contratação do ano que vem. São milhões, a gente não fala em pouca coisa. Canoas tem uma previsão orçamentária de mais de 3 bilhões. 3 bi. 3 bi, é a terceira economia do estado, é a 65ª economia do país. Canoas é uma cidade grande, sabe? Então, tudo que a gente economizar, quando a gente fala em alguns porcento, 1% economizado em Canoas são 3 milhões e meio. E sabe quanto a controladoria gerou de economia só nos últimos 12 meses? 8 milhões. São 8 milhões. Quantas casas, quantas cestas básicas, quantas pessoas é possível ajudar com isso? Né? E a outra coisa que eu acho que é importante, a gente não investiga só fraudes, mas também erros de gestão. Por exemplo, servidores que não cumprem exatamente a carga horária. Ou, por exemplo, uma má gestão das filas de cirurgias. Se tu paga por mês, estou dando um exemplo hipotético aqui, tu paga por mês 30 cirurgias e está fazendo 28, não necessariamente alguém está roubando, mas tu está pagando 2 que não estão sendo feitas. Isso é um erro de gestão. Então, às vezes, tem que otimizar. Tem que otimizar isso também. Às vezes a gente faz algumas investigações sobre RH, sobre utilização de carros, porque às vezes, precisamos de X carros, aí se alugam 30 carros. Quando tu vê, na maior parte do tempo, estão usando 20 ou 25. Então não precisa pagar aqueles. Claro, mas aí eu fico pensando também, o senhor como zelador dos recursos públicos tem que ter carta branca. E isso me foi garantido e por enquanto está sendo cumprido. Enquanto o prefeito Ayrton e a alta gestão garantirem isso, eu estarei aqui em Canoas feliz. E eu estou feliz. Feliz por quê?
Porque a gente tem descoberto uma série de procedimentos que são equivocados que a gente tem como corrigir. Eu gostaria de voltar aqui, hoje é dia... Que dia é hoje? 6? Hoje perdi. é 7. 7 de maio. A gente combinamos aqui, Ana Júlia, que está conosco aqui acompanhando, e voltar em 7 de maio. E eu lhe garanto que a gente vai ter uma série de novidades absolutamente boas para ti e para todos os cidadãos. Economia de recursos, melhora de processos, inclusive digitalização de serviços. Porque digitalização de serviços gera economia. Isso deve ser feito em todo tipo de gestão ou é numa cidade do tamanho de Canoas que se vê o resultado realmente? Toda, mas quanto maior o orçamento, Claro, mais tu vê o os resultado. reflexos, Então, né? por exemplo, em Porto Alegre, ao longo de 4 anos, e desculpa trazer Porto Alegre, mas eu estava lá, né? Existia um vínculo, Nós identificamos 100 milhões, né, de problemas que a gente resolveu. 100 milhões. Por quê? Porque o orçamento de Porto Alegre é 11 bilhões por ano, né? Mas, desculpa. Então, quanto maior o município, mais Mas tu isso vai encontrar. significa que naquela gestão tinha todo esse problema ou tinha questão de vício de origem, por exemplo? Vício de origem. Tem coisas Também? históricas. É? Assim. Eu vou te dar um exemplo, o exemplo mais clássico. Existia em Porto Alegre o auxílio de difícil acesso para professores que iam em escolas. Né, isso era uma lei de 92. E aquela lista de escolas era a mesma desde 1992. Locais que foram urbanizados? Locais que foram urbanizados que não precisava mais. Isso era um erro de... Só ali foram corrigidos 10 milhões por ano que eram mal geridos. Não tem corrupção aqui. Tem aquela coisa, vai deixando, vai ficando, vai, sabe? Mas era dinheiro público que deveria ser aplicado em outro local. E não é perseguição com professores. Mas claro que não. Mas é uma correção. A gente pena que tem pouco tempo, mas eu queria saber o seguinte, deste trabalho todo que é feito, há uma exposição pública? As pessoas sabem do papel que desempenha a sua secretaria, na sua opinião? Pouco. Tá? Pouco, mas isso é um processo que a gente chama de educação para a transparência. A comunicação é um fator de educação. Nós nos aproximamos muito. Eu sou jornalista de formação, eu acabei indo para a área de gestão e trabalhando com a questão dos dados, e o maior problema hoje que eu encontro dos meus servidores lá, que são excelentes, é que eles não falam para fora. Né? Eu estou trazendo o conceito de linguagem simples. Eu digo, gente, se a gente está falando e as pessoas não estão entendendo, a falha é nossa. E não é das pessoas. Tá sendo... né? Então, assim, não é tão apelativo. Então, a gente sempre agradece programas aqui como o teu, porque dão esse espaço. É um tema difícil, mas, assim, é uma missão, né? A gente está levando a palavra da transparência. Então, quando uma pessoa, 2, se 5 pessoas saírem daqui, vou usar a lei de acesso à informação, vou entrar no site da prefeitura, vou questionar mais, eu quero ver onde é que foi aplicado aquele recurso. Já valeu a vinda aqui, que além de agradável, ela é informativa. Sem dúvida, inclusive porque há um vício, e isso é do brasileiro, não é do gaúcho, de só reclamar. Vamos fazer esse acordo. Porque assim, é tudo reclamação contra o poder público, mas é difícil de se avaliar concretamente a gestão. A eleição muitas vezes reflete isso, essa é a verdade. Bom, acho que o grande recado aqui para quem está nos assistindo é nos cobrem. Quanto mais vocês nos cobrarem, mais a gente vai melhorar. O senhor está comprando aí um problema e tanto, vai ser cobrado a todo momento. Adoro o problema. É isso, porque se fosse fácil, já tinham resolvido. Sem dúvida. Eu só queria... Não posso encerrar sem perguntar, tem muito empresário que também não gosta do senhor? Olha, eu ainda não sei, eu estou aqui há tão pouco tempo. Assim, porque isso aí, logicamente, que a iniciativa privada, ela tem uma ligação intrínseca com a gestão. Mas assim, não é uma caça às bruxas, isso as pessoas precisam entender. Na verdade, é uma construção coletiva. A gente fala muito hoje em dia em inovação social. A transparência é um dos principais elementos da inovação social. Né? Então, por exemplo, o empresário gosta de investir em municípios que têm a transparência plena. Né? Medellín, que é um dos grandes exemplos de inovação social do mundo, todas as vezes que o empresário ganha um incentivo fiscal, o incentivo sai lá no portal Transparência. E isso é uma coisa que no Brasil não é obrigatório, mas deveria ser. Claro. Sabe? Claro. Por quê? Ele está ganhando incentivo porque ele está gerando renda para o município e está gerando emprego. Então não é crime isso, se for bem feito.
Até porque tem muita gente que acha, tá dando incentivo, tá dando dinheiro do povo para a empresa. Não, tem retorno. Esse dinheiro precisa girar, precisa movimentar. O bom cidadão e o bom empresário é um bom cidadão, gosta da transparência pública. Fica o recado aí, secretário, muito obrigado pela sua participação. Eu sei que o nome da secretaria, ela leva a pensar isso, transparência e controladoria, que é uma coisa assim, mas é algo que lida com o dinheiro. Deveria ser assunto em todos os ambientes. Secretário da Transparência e Controladoria de Canoas, Gustavo Ferenc, muito obrigado pela sua presença aqui no Multicidades. Nós vamos ficando por aqui, você sabe, as boas iniciativas, as boas ações do seu município estão aqui no Multicidades. Tchau!